Alô, você espectador aqui do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está trazendo aí mais um vídeo aí de doutrina, mais um vídeo de ensinamento para nós aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O canal CCB vai continuar gravando vídeos, sobre a salvação para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que crê na sua morte e na sua crucificação, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós procuramos obedecer e fazer o possível para nos livrar da condenação do último dia. Por isso o canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu vou pedir para você agora, que está assistindo aqui o canal CCB, a voz do pastor, para você deixar aí o seu like, para você inscrever-se no canal e para você também deixar aí o seu comentário. Deixe seu comentário, sobre o que você pensa sobre a salvação, se realmente existe a condenação, se existe o céu, se existe o inferno, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Ele trouxe a salvação para todos aqueles que crê, porque lá no céu tem morada para todos quantos crê na palavra, Por isso que o Senhor Jesus disse que Ele ia para o céu e Ele prepararia lugar para todo aquele que crê na sua palavra. Por isso, dê o seu like, comente esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus vizinhos, porque mais uma vez aqui o canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um ponto de doutrina sobre a salvação da minha e da tua alma. E hoje eu vou trazer aqui um tema aqui, eu vou trazer aqui uma parte aqui das Escrituras no livro de Marcos, aqui no Evangelho de Marcos, onde fala assim, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Então eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos, onde fala a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Aí a gente vai ler e vai explicar um pouco aqui sobre sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e o que Ele quer de cada um de nós, que nós possamos fazer a sua vontade, Então vamos fazer aqui a leitura da palavra, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9 nós vamos fazer essa leitura e depois vamos fazer a exortação aqui na guia na guia do Espírito Santo, aqui para que nós possamos entender a vontade do nosso Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, que trouxe salvação para todos quantos creem no seu nome e na sua palavra. Então diz aqui, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto ressuscitado.
E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É isso aí, nós lemos aí a palavra até no versículo 20, né, sobre a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Então, depois da ressurreição do Senhor Jesus, né, ele apareceu, primeiramente, a Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios, né? Então, quer dizer, depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu para ela, primeiramente para Maria Madalena, e pediu para ela anunciar para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que ele já tinha ressuscitado, como ele tinha falado primeiramente, que ele ia ressuscitar e que ele ia aparecer para eles e que ele ia diante deles para Jerusalém. Mas mesmo assim, Maria Madalena, vendo o Senhor Jesus, né, ela ficou totalmente atemorizada, assombrada, né? E foi lá anunciar para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para aqueles que estiveram com o Senhor e viram muitos sinais e maravilhas, como eles viram a ressurreição de Lázaro, como eles viram o Senhor quando curou aquele cego de nascença, eles viram que o Senhor curou aquela mulher daquele fluxo de sangue, aquela mulher que já estava desenganada de toda a medicina, e o Senhor libertou todos esses e muito mais na presença dos apóstolos. Mas mesmo assim, eles não creram em Maria Madalena, não acreditaram que ela realmente tinha visto o Senhor Jesus, né? Mas ele apareceu para ela, né? Então, Deus manda eu falar aqui um recado para você, mandar aqui um alô para você ficar atento, para você ficar em alerta, para que você possa crer no Evangelho, para que você possa crer no batismo do Senhor Jesus, para a salvação da tua alma, para que Deus possa te levar naquele grande e glorioso dia para morar no seu reino de glória. Porque Deus quer levar todos os homens da terra e todas as mulheres da terra para morar no céu. Mas quem não crê na palavra, quem não crê em Jesus Cristo, quem não crê na sua morte, na sua ressurreição, não tem como o Senhor salvar daquele dia terrível, a qual ele vai vir sem misericórdia, ele vai vir sem piedade naquele dia. Naquele dia, ele vem unicamente buscar aqueles que são dele, aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que obedeceram a sua doutrina e os seus ensinamentos, aí ele vai levar para o reino da sua glória. Mas ai daqueles que ficar, ai de você, ai de mim, se eu ficar naquele dia e não for para o céu, porque o sofrimento vai ser terrível. A palavra de Deus diz que melhor que nós não tivéssemos nem nascido. E você já vai aproveitando, dê o seu like aqui no canal CCB, a voz do pastor, dê o seu like, compartilha esse vídeo, comenta com seus vizinhos, com seus amigos, faz um convite para os seus amigos,
para que eles venham assistir o canal CCB, para que eles possam entender sobre a doutrina de Jesus Cristo, sobre a sua doutrina, a doutrina do Senhor Jesus e a doutrina dos apóstolos também, não é? Sobre os ensinamentos que os apóstolos deixaram sobre o seu Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse: se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não vem para vós. Então ele teria que voltar para o céu para que o Espírito Santo ficasse aqui na terra, no coração de todos aqueles que obedecem a sua palavra. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que ainda é criatura, você que ainda não obedeceu o Evangelho do Senhor Jesus, Deus manda eu te dizer por essa palavra: corra, procure ser batizado pela crença da palavra, pela crença do Evangelho de Jesus Cristo, para que você seja livre daquele grande e terrível dia da sua vinda. Porque quando ele vier naquela hora, não vai haver tempo mais para perdão, não vai haver tempo mais para pedir perdão, não vai haver tempo para uma reconciliação com Deus naquele momento. Não, ele vai vir sem misericórdia, ele vai vir simplesmente buscar os seus, né? Então Deus manda eu te falar: procura urgentemente ser batizado de acordo à doutrina de Jesus Cristo, para que você seja salvo. Porque o Senhor Jesus, ele fala pela sua palavra, ele diz aqui no Evangelho, ele fala assim, no capítulo 7 de São Mateus está escrito assim: Jesus Cristo, o Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, meu amigo e minha amiga, o que o Senhor Jesus quer dizer com esta palavra? Entrai pela porta estreita. Ele diz que só existe dois caminhos perante ele. Confira na sua Bíblia aí no capítulo 7, se eu não me engano, é de São Mateus, capítulo 7, versículo 13, aonde ele fala os dois caminhos, os dois fundamentos, ou as duas estradas. Dependendo da interpretação da Bíblia, é assim que está escrito lá. Mas ele diz que só existe dois caminhos na terra. Ele disse que o caminho do adversário está dividido entre ele mesmo, porque ele disse que Satanás está dividido com seus anjos caídos, né? Ele está dividido com seus espíritos, com seus demônios, e está dividido no meio do povo dele, porque o Satanás tem o povo dele, e o povo de Satanás é a maioria dos que estão na terra. Por que é a maioria dos que estão na terra, meu amigo e minha amiga? É porque a maioria não quer servir a Deus, a maioria só quer ir para o mundo, só quer ganhar dinheiro, só quer prostituição, a cometer as coisas que é contra a palavra de Deus, porque não é pecado você ter riquezas, não é pecado você ter uma vida boa na terra, mas desde que você obedeça ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde que você obedeça à sã doutrina de Jesus Cristo, porque o mundo não prega a doutrina de Jesus. Tem tantos homens sábios dentro das Escrituras, tem tantos homens maravilhosos, pessoas melhores do que eu, pessoas melhores do que muitos que estão dentro da própria obra de Deus, mas não vão se salvar. Por que eles não vão se salvar? Porque eles não estão pela doutrina de Jesus. Eles acreditam que Jesus está dividido. Como é que Jesus está dividido, meu amigo, para você entender essa linguagem que eu estou falando aqui? É quando você acredita que em todas as denominações as pessoas vão ser salvas. Se morrer lá do A, do B, do C, do D, de todas as denominações, quem morrer lá dentro será salvo. Não, meu amigo. Jesus Cristo fala pela sua palavra que ele só tem um povo na terra. E ele só tem uma igreja que é dele. As outras todas é dos homens. As outras religiões são dos homens e não de Deus. Porque Deus, o ensinamento que ele cobra para mim, que ele me pede para mim fazer, ele pede para todos os irmãos da obra dele fazer. Não tem como o Senhor, na igreja a qual eu congrego,
eu sirvo a Deus de uma forma, como está escrito aqui na sua doutrina, está escrito aqui nos seus ensinamentos, mas aí tem outra denominação, que é a igreja também, que ela já não respeita aquilo que eu obedeço, né? Ou seja, que eu não obedeço o que aquela outra lá obedece. Então, quer dizer, você tem que descobrir pelo Evangelho onde é que está o povo de Deus, onde é que está a doutrina de Jesus Cristo, onde é que os homens estão pregando a verdade do Evangelho. Porque pela verdade do Evangelho é que você vai conhecer a verdadeira igreja de Cristo na terra, o verdadeiro povo dele, porque quando Jesus veio na terra, o Senhor Jesus, ele veio somente para um povo, que foi o povo de Israel. Então quem era o povo de Deus naquele tempo? Era só os judeus. Jesus não veio para nós. O Senhor Jesus só veio para o judeu. Então, meu amigo, você que deseja salvar sua alma, você que deseja ir morar com Deus na sua glória, se livrar da ira de Deus do último dia, procura a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Procura onde é que está a igreja que prega a doutrina de Cristo, porque ele diz pela sua palavra que há um só batismo, que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Mas ele diz que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então Jesus Cristo deixou dom pela graça, e a graça é de graça. Então quer dizer, não tem como você pagar nada. Quando você obedece a Deus pela sua graça, você não vai pagar nada. Você vai simplesmente contribuir na obra de Cristo, na igreja verdadeira, voluntariamente. Então seja um voluntário da obra de Deus. Procure obedecer a Deus pela verdadeira doutrina de Cristo, para que você seja salvo, meu amigo, para que você seja salvo, para que você seja livre da ira do Todo-Poderoso, porque naquele dia, quem se livrará da sua ira, né, do seu poder, né? Porque ele mandou o seu Filho na terra morrer para dar salvação para todo o homem e toda mulher que crê na sua palavra e na sua doutrina. Então o Senhor Jesus, ele diz que ele tem a doutrina dele na terra, não é? Tem a sua doutrina, tem o seu povo. Então, meu amigo, dê um like aqui no canal CCB, compartilha esse vídeo, inscreve-te no canal e compartilha com teus vizinhos, com teus amigos e anuncia aí canal CCB, a voz do pastor, trazendo simplesmente palavra de salvação para a tua alma, para você que deseja ser fiel a Deus, né? Então é como ele disse aqui, e Jesus tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? O Senhor Jesus ressuscitou num domingo, que é o primeiro dia da semana. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios. E ele disse para ela, vai lá minha filha, vai lá minha serva, e anuncia para os meus discípulos, para os meus apóstolos, que eu estou vivo, que eu estou aqui no cumprimento da palavra de meu Pai. O meu Pai, ele é um homem de palavra, ele é um Deus só, ele é um Deus único. E ele prometeu que ele ia me ressuscitar e eu estou aqui pelo poder de meu Pai. Vai lá e anuncia para Pedro, para João, para Lucas, para Tiago, para todos eles. Anuncia que eu estou vivo e que eu vou me encontrar daqui a pouco com eles, né? E ela foi, Maria Madalena foi lá, feliz, contente, né? Falar para os apóstolos. Mas eles não creram de modo nenhum. Mas aí diz aqui na palavra, e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles estavam tristes, chorando, mas mesmo assim não creram que o Senhor tinha ressuscitado, não é? Então, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se outra vez a 2 deles que iam de caminho para o campo. Então o Senhor Jesus, depois que apareceu para Maria Madalena, o que ele fez?
ele apareceu para mais dois, né? Ele primeiro apareceu só para Maria e depois apareceu para mais dois que ia de caminho para o campo, né? Quem eram esses homens? Eram dois homens que iam ali no caminho de Emaús, né? Uma aldeia ali chamada Emaús. E aqueles homens, o Senhor Jesus apareceu ali, caminhou com eles, conversou, entrou na casa deles. E naquele momento, quando o Senhor entrou ali na casa com eles, né, eles convidaram o Senhor até para dormir ali, porque já estava ficando tarde, já escurecendo, né? Mas ali eles conheceram o Senhor Jesus ali no partir do pão, eles conheceram que era o Senhor. Mas ali o Senhor desapareceu, né? E não ficou com aqueles homens. O Senhor só andou com eles até onde eles iam lá na casa deles, né? Então, diz aqui na palavra, e indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, quer dizer, aqueles dois homens foram lá e anunciaram para os discípulos, para os apóstolos, que o Senhor estava vivo e que o Senhor apareceu para eles dois, mas eles não creram. Eles não creram que o Senhor tinha ressuscitado. Então o Senhor manda eu te dizer aqui pela essa palavra, meu amigo, crê nesta palavra, crê que Jesus Cristo ressuscitou, crê que Ele quer te levar para o seu reino de glória, crê que Ele quer te salvar, você e toda a tua família, porque Jesus Cristo te ama, rapaz. Jesus Cristo te ama, Ele deu a sua vida por amor de ti, por amor de mim e por amor de todos aqueles que creem na sua palavra. Então é como ele diz aqui, e indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto ressuscitado. Então, meu amigo, minha amiga, depois que o Senhor apareceu para Maria Madalena e para aqueles dois homens que iam ali no caminho de Emaús, e o Senhor conversou com eles, esteve com eles até na casa deles, aí finalmente o Senhor saiu, desapareceu do meio deles ali, e apareceu aos 11, estando eles assentados, chorando, tristes, escondidos ali, com medo do judeu também matar eles, e o Senhor Jesus apareceu no meio deles. E o Senhor lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto ressuscitado. E quando o Senhor Jesus lançou-lhes em rosto, quando ele deu ali uma bronquinha de leve neles ali, como quem diz assim, mas rapaz, eu falei tanto para vocês que eu ia morrer, que os homens iam me matar, que no terceiro dia eu ia ressuscitar e que eu ia aparecer para vocês e vocês não creram, rapaz. Onde é que está tudo que eu falei para vocês, tudo que eu ensinei para vocês? Os sinais que eu fiz quando eu ressuscitei Lázaro, quando eu curei aquela mulher do fluxo de sangue, quando eu ressuscitei aquele jovem que estava dentro daquele caixão, a qual a sua mãe estava desesperada porque era filho único. Naquela hora o Senhor Jesus lançou muita coisa no rosto deles ali, né? Então, naquele dia que eu multipliquei os pães para aquela multidão que estava com fome. Naquele dia que você não pegou nenhum peixe, Pedro, com teus amigos. E naquele dia eu fiz com que tu pegasse tanto peixe que teu barco queria até afundar. Então, quer dizer, o Senhor Jesus lançou no rosto deles ali tantas coisas, tantas maravilhas que Ele fez. E mesmo com todas essas maravilhas, eles ainda estavam incrédulos, né? Não estavam crendo no que o Senhor Jesus falou, né? Que o Senhor Jesus ia ressuscitar. Então, quer dizer, Ele lançou-lhe em rosto deles, né? Aí diz aqui na palavra, né? Aí Ele diz aqui, e disse-lhes o Senhor Jesus, depois que apareceu para os 11, estando eles assentados, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então disse o Senhor Jesus para eles, ide, anunciai, pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda criatura. Então você aí, meu amigo,
Você que acha que é filho de Deus, porque todo mundo diz que todos nós somos filhos de Deus. Não, não é. Isso é mentira. Essa palavra é mentirosa de alguém dizer que somos todos filhos de Deus. Não. Filho é filho, entendeu? Criatura é criatura, entendeu? Criatura é criatura, porque se todos fossem filhos, quando nós criamos um cachorro em casa, o cachorro era nosso filho, então, né? Quando nós estamos criando um cachorro. Se eu estou criando um gato, então o gato é meu filho, é porque eu estou criando ele. Não. Filho é aquilo que é aquela pessoa que você gerou. Quando você gera um filho, você é pai. E ele é o teu filho. Que ele queira ou que ele não queira, ou que você queira ou não queira, aquela pessoa gerada por você é o seu filho. Então o Senhor Jesus diz: ide anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então ele diz que é para anunciar para toda criatura. Então você aí que ainda não obedeceu o evangelho de Cristo, meu amigo e minha amiga, você é simplesmente uma criatura de Deus. Você é uma criatura de Deus. Você ainda não é filho. Então corra, meu amigo, corra, peça o seu batismo. Pede o seu batismo na verdadeira igreja de Cristo na terra, a qual está de acordo o seu evangelho, o qual lá ninguém paga dízimo. Lá nós servimos a Deus voluntariamente, a qual também lá não existe mercenários. Todo mundo lá é voluntários. Todos que trabalham na obra de Deus, trabalham simplesmente pelo salário da vida eterna, né? Porque o salário da vida, o salário do servo de Deus é a vida eterna, e o salário do pecado é a morte. Então, se você não crê no Filho de Deus, pela sua doutrina, pelo seu batismo, pelos seus ensinamentos, você de modo nenhum entrará no céu. Não entrará no céu não, porque no céu ninguém compra a salvação, nem com dinheiro, nem com prata, nem com ouro, nem com nada. Então quer dizer, meu amigo, o Senhor Jesus diz para você, para você crer no seu evangelho, para você crer na sua doutrina, para você crer nos seus ensinamentos, para que você possa ser salvo da ira de Deus naquele grande e terrível dia da sua vinda. Então, quer dizer, meu amigo, o Senhor Jesus ali mandou eles anunciar o evangelho a todas as criaturas, E se você também for batizado numa igreja falsa, no céu também você não entra. Porque Jesus Cristo só deixou um povo na terra, um povo que é dele. E esse povo não está dividido. O povo de Cristo não está dividido na sua palavra, entendeu? Porque se o povo de Cristo estivesse dividido, então várias irmãs poderiam se comportar da forma que quisessem, mas não. Ele tem uma forma só. O evangelho, ele dá uma forma só das mulheres servir a Deus e uma forma só dos homens servir a Deus. Não tem divisão entre nós. Então, o mesmo ensinamento que tem para a irmã mais velha, tem para a mais nova, O mesmo ensinamento que tem na doutrina de Cristo para os irmãos mais velhos, tem para os irmãos mais jovens, Então, meu amigo, Cristo não está dividido, só existe um povo na terra, só existe uma igreja, a qual ele diz que é a porta estreita. Por que é estreita? É porque tem regras, tem regulamento, tem ensinamentos, tem a forma de nós servir ele pela sua doutrina e pela sua palavra. E a doutrina que nós obedecemos na verdadeira obra de Cristo não é dos anciãos, não é dos diáconos, não é dos cooperadores, não é minha, é de Cristo Jesus, o qual deu sangue, o seu sangue, a sua vida por mim e por você, enquanto nós estávamos no mundo, enquanto nós éramos pecadores, não é verdade? E você aí aproveita, dê o seu like aqui para o canal CCB, a voz do pastor, Compartilha esse vídeo, inscreve-te no canal e divulga por aí, canal CCB, a voz do pastor, trazendo muitas palavras maravilhosas de salvação, meu amigo. Eu não estou aqui para fazer profecia, para profetizar aqui, dizer que Jesus vai te dar um carro, um avião, seja lá o que for. Meu amigo, o que você quiser, é só você trabalhar. Trabalha, estuda, acorda cedo, procura fazer alguma coisa que Deus vai te abençoar.
que Deus vai te dar muita riqueza e ainda vai te dar a vida eterna, meu amigo. Então, meu amigo e minha amiga, você que quer ser rico, você que quer ser grande na terra, seja grande, mas seja um homem de Deus e uma mulher de Deus para a salvação da tua alma, porque Jesus quer te salvar. Por isso que ele diz aqui: por isso que ele disse aqui para os apóstolos: e ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então ele diz que tem que ser batizado, porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele foi batizado. Mas ele foi batizado não é porque ele tinha pecado, não. Ele foi batizado simplesmente para cumprir com toda a justiça de Deus, que Deus deu para ele, as palavras de salvação. E Deus disse para Jesus: meu filho, o primeiro passo teu é o batismo. Vai lá, seja batizado por João, o grande profeta que eu mandei na terra para te receber, para preparar o teu caminho, para que tu seja um homem, para cumprir com a minha lei, com a minha vontade, não é? Porque João Batista veio fazendo os caminhos do Senhor, anunciando que o Messias estava na terra, que o Filho de Deus estava na terra para perdoar todos os homens que estavam condenados pela lei de Moisés. Todos os homens que não obedeceram à lei de Moisés estavam debaixo da maldição de Deus. E Deus enviou João Batista na frente, o grande e último profeta da lei, porque o último profeta foi João Batista, o qual veio anunciando o evangelho de Cristo e dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Ele disse que Deus ia passar, entendeu? Ia passar nas raízes das árvores, ia limpar ia fazer uma limpeza na terra. Então quem não obedecesse o seu filho, Deus vai queimar no fogo do último dia. Deus vai queimar como queima palha. Então João Batista estava ali anunciando, abrindo os caminhos para que o povo sabesse que Jesus Cristo estava na terra. Então, meu amigo, Jesus Cristo não tinha pecado para ser batizado, mas ele foi batizado. Ele foi batizado, entendeu? Ele foi batizado porque foi ordem do Pai, que ele tinha que ser batizado por João. E João ainda disse para ele: eu que careço ser batizado por ti, e tu vem a mim? E o que Deus, e o que o Senhor Jesus falou para ele? O Senhor Jesus disse para ele: deixa, João, para que seja cumprido toda a justiça de Deus, né? Então, quer dizer, João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, não que Jesus Cristo tinha pecado, mas para cumprir toda a justiça, porque vai ter muitos. Quantos estão morrendo sem o batismo verdadeiro de Cristo? Estão morrendo sem a doutrina de Cristo, sem o verdadeiro batismo, sem os ensinamentos de Cristo, o qual nos dá o direito da salvação naquele último dia. Porque o passaporte do crente para ir para o céu é o batismo, né? Mas às vezes alguém diz assim: não, mas não é importante batizar, o importante é aceitar Jesus. Meu amigo, não se deixe enganar com mentiras, com fábulas, porque o aceitar Jesus vem pelo batismo. Primeiro você tem que entender a doutrina de Cristo, os ensinamentos da palavra, para que você seja batizado de acordo com o evangelho. Quando você entender a palavra de Deus, aí você pede o teu batismo para os anciãos, ou para os diáconos, ou para os cooperadores, para alguém de dentro da obra de Deus, para providenciar o teu batismo, para que você seja salvo, para que você seja batizado de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Por isso que ele disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, rapaz, procura entender a doutrina de Cristo, procura entender a verdadeira igreja de Cristo na terra, para que você seja salvo, para que você obedeça e seja batizado. Porque ele diz aqui: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes,
E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que palavra linda e maravilhosa que o Senhor Jesus deixou, né? Mas quando ele falou isso aí, ele estava falando para os seus apóstolos. Então ele disse para os apóstolos ir pregar o evangelho, porque Jesus Cristo já tinha dado poder para eles expulsar todo tipo de demônio, todo tipo de enfermidade, ressuscitar mortos, né? E batizar as pessoas, né? O Senhor Jesus autorizou os 12 apóstolos a isso. Por isso que ele diz lá em 10 de São Mateus, ele diz assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Então diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12, e ele deu poder para eles. Porque também depois o Senhor Jesus chamou mais 70 discípulos e deu também poder para eles anunciar o evangelho, anunciar a doutrina de Jesus Cristo, a qual traz a salvação para todos aqueles que creem na sua palavra, né? E ali quando o Senhor deu poder para eles, eles foram anunciar e fizeram grandes obras na terra. Porque também, meu amigo, se você quer obedecer a Deus, e ser um evangelista na obra de Deus, o Senhor está de braços abertos para você, para o Senhor te dar poder, para te anunciar o evangelho, para te ressuscitar os mortos, para te expulsar os demônios, né? Mas o Senhor te diz que tu tem que fazer tudo de graça, né? Ele diz que é para você fazer tudo de graça. Você não pode cobrar 1 centavo de ninguém, não pode ganhar 1 centavo, a não ser que alguém te dê alguma coisa aí voluntariamente. De repente você está anunciando o evangelho aí em qualquer lugar, e alguém chega para você e fala: meu irmão, eu sei que tu é um homem de Deus, e eu estou sentindo aqui de te dar 100 reais, ou 200, ou 1.000, ou 10 mil, ou 10 reais, seja lá quanto for. Se alguém quiser te dar voluntariamente, você tem que receber. Porque, como diz um dizer do mundo aí, que diz que quem rejeita dinheiro é doido, né? Só doido é que rejeita dinheiro. Mas eu não conheço nenhum doido que rejeita dinheiro. Todos os doidos que eu conheço, geralmente andam pedindo dinheiro por aí. Então, quer dizer, meu amigo, para anunciar o evangelho é de graça. Não pode cobrar para anunciar o evangelho. Nem pode ganhar dinheiro em cima do evangelho também. Porque se você passar a anunciar o evangelho e querer ganhar dinheiro para te sustentar, para comprar carro, para comprar casa, aí, meu amigo, aí diz a palavra que você vai virar mercenário. E mercenário está escrito lá em 10 de São João que todo mercenário é ladrão, é salteador. Porque não pode pregar o evangelho cobrando dinheiro. O evangelho é de graça. Jesus disse, o Senhor Jesus diz pela sua palavra: dai de graça o que de graça recebeste. Então, se você recebeu a salvação de graça, por que você vai cobrar, meu amigo, de alguém o dízimo, seja lá o que for? Não, o dízimo é da lei de Moisés, meu amigo. O dízimo faz parte da lei de Moisés. O dízimo foi abolido por Cristo, por isso que o nome da obra de Cristo é graça. É dizer, ele trouxe a graça para nós, foi de graça. De graça, ele deu a sua vida, ele apanhou, ele recebeu aquela coroa de espinho, aquele escravo nas suas mãos, aqueles pregos enormes nas suas mãos, né? Foi chicoteado, foi cuspido, entendeu? Foi tanta coisa terrível que fizeram para ele, tudo ele fez de graça, sem cobrar nada de ninguém, para que hoje a salvação ficasse bem facinho para você e para mim que crê em Jesus Cristo, né? Porque as falsas religiões, as falsas igrejas, elas cobram o dízimo das pessoas. Mas o dízimo não faz parte da graça. O dízimo faz parte da lei de Moisés. E a lei de Moisés não teve nenhum homem que obedeceu à lei de Moisés. Não teve nenhum que foi fiel a Deus pela lei de Moisés. Por isso Deus amaldiçoou todo homem
que obedecia à lei de Moisés. Todo homem que estava no direito de viver pela lei de Moisés foi amaldiçoado. Então, quer dizer, quem era esse povo que foi amaldiçoado pela própria lei de Deus, que se chama a lei de Moisés? O povo judeu. Todos os judeus foram amaldiçoados. Por isso, Jesus Cristo veio na terra para trazer salvação para todos quantos crêem na sua palavra. Então, quer dizer, quando um judeu recebia Jesus como filho de Deus, ele recebia o perdão da transgressão da lei. Então, meu amigo, vá anunciar o evangelho, obedeça a Deus, pede o teu batismo e vai anunciar o evangelho de graça, né? Não aceita salário, não aceita batizar aonde as pessoas cobram dízimo, aonde as pessoas cobram porcentagem, porque na obra de Deus nós cooperamos na igreja, né? As igrejas são muito lindas, mas nós fazemos tudo de graça, né? Nós cooperamos naquilo que nós sentimos no nosso coração, né? Nós anunciamos de graça e nós congregamos tudo na graça de Deus de uma forma voluntária. Os que trabalham na obra de Deus são tudo voluntário. Então, meu amigo, não te deixa levar por doutrinas de homens, por doutrinas de demônio, como diz na palavra, mas obedece a Deus, porque Jesus Cristo disse aqui, o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que assim lhe seguiram. Amém. Então, quer dizer, depois que os apóstolos foram anunciar o evangelho, sem cobrar nada, totalmente de graça, todos eles viviam do seu próprio suor, trabalhando com suas próprias mãos para ganhar o sustento, para se manter. Aí eles foram anunciar o evangelho, e o Senhor Jesus confirmando com poder pelo Espírito Santo, né, os sinais que o Senhor disse que eles iam fazer. Como você sabe que quando Pedro chegou ali no Templo Formosa, quando ele foi entrar na igreja ali, tinha ali aquele homem aleijado de nascença, aquele homem que viveu a sua vida inteira ali, até aquela idade, ali pedindo esmola. Mas o que aconteceu? O apóstolo Pedro disse: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem saltou e saiu pulando e gritando de tanta alegria pelo milagre que Deus fez naquela hora. Mas Pedro não ganhava um centavo. Pedro morreu pobre. Além de morrer pobre, Pedro ainda morreu cerrado no meio. Pedro foi muito judiado antes de morrer. Mas por que Pedro foi tão judiado? Porque Deus diz pela sua palavra que a carne para nada aproveita, né? Então, a carne para nada aproveita, meu amigo. Alguém pode arrancar teus olhos, alguém pode cortar tuas mãos, os teus braços, tuas pernas, mas a pessoa não mata você, porque você é espírito. Nós somos espirituais. Simplesmente as pessoas, elas só danificam a nossa carne, mas Deus fala pela palavra que a carne para nada aproveita. Então, meu amigo, esse aqui é o canal CCB, a voz do pastor, trazendo palavras maravilhosas para aquele que deseja ser fiel a Deus pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, não pense você que a salvação está em todos os lugares, não. Cuidado com as igrejas dos mercenários, porque mercenário é aqueles que ganham salário dentro das igrejas, ganham salário e estão cobrando para fazer reunião, para cantar, para tudo isso. Na obra de Deus não tem isso. Na obra de Deus, todos os homens são voluntários. Os anciãos não ganham para atender a obra. Os diáconos não ganham para atender a obra. Os cooperadores não ganham para atender a obra. Os porteiros não ganham para atender a obra. Todos são voluntários. Os músicos
que a maior orquestra do mundo se chama da obra de Deus, né? E os músicos também não ganham para anunciar, para tocar na igreja verdadeira de Cristo, né? Então quer dizer, esta obra é linda. Você quer conhecer ela? Vai lá na Congregação Cristã no Brasil. É no Brasil, não é do Brasil não, tá? Congregação Cristã no Brasil, né? Então vai lá, dá uma congregada. Não se preocupe. Mas muitos dizem assim, eu não quero ir na congregação porque parece que todo mundo lá é rico. É mesmo, é verdade. Agora aí você falou a verdade, né? Porque quem serve a Jesus Cristo, todos são ricos, são bilionários. A riqueza é tão grande que o mundo pesado em ouro não paga o valor de um que está lá dentro, né? Então quer dizer, meu amigo, a obra de Deus é perfeita. Lá, se você realmente quer servir a Deus, procure a Congregação Cristã no Brasil e peça o teu batismo para a salvação da tua alma. Mas não te deixa levar, não batiza nas igrejas dos mercenários, daqueles que vão contra o Evangelho de Cristo. Porque Jesus diz, dai de graça o que de graça recebeste, né? E assim os apóstolos morreram, tudo pobre, apanhando, né, em situações terríveis, mas não negaram o Senhor. E você que está aí, não vai precisar nem apanhar por causa de Deus, não quer obedecer a Deus. Então obedece, meu lindo, obedece aí o Evangelho de Cristo, procura o teu batismo e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a salvação da tua alma, meu amigo. E o canal CCB vai ficando por aqui, né? E eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esses conselhos aqui da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus, né? E você comenta esse vídeo, né? Compartilha com seus amigos, inscreva-te no canal e dá o teu like aí, deixa aí um comentário sobre o que você acha dessa pregação, o que você acha do batismo do Senhor Jesus, se realmente tem que ser batizado mesmo. Mas é que nem eu falo, cuidado, o batismo tem que ser um só. E esse batismo só existe em uma denominação na terra, né? Então, meu amigo, eu só conheço uma denominação, por isso eu estou lá. Senão não estaria lá de modo nenhum. Eu só estou lá porque a doutrina de Cristo está lá. Então lá é o povo de Deus. Queira ou não, goste quem gostar, entendeu? E goste ou quem não goste, esse é o povo de Deus na terra, né? É como eu digo, então você quer ser batizado, você quer ser salvo da ira de Deus no último dia, vá congregar na Congregação Cristã no Brasil. Não é do Brasil, Congregação Cristã no Brasil. Esta obra linda, esta obra de Deus, a organização lá é perfeita. Quando você chegar lá dentro, não fique batendo papo, que lá não é lugar de conversar, lá não é lugar de ficar lá tirando a atenção da irmandade, não, nem do ministério para atender os cultos, tá? Nós precisamos estar lá na comunhão, entender o andamento do culto e entender como ele é presidido, para que nós possamos crer e receber as mensagens que Deus usa dos seus servos, pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo, porque diz na palavra que quando eles levantar para atender o culto, que lá tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Mas ele diz assim, mas se alguém que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então quer dizer, como é que Deus está falando? Ele está falando com o ministério. E quando lá tudo é revelado por Deus, lá ninguém ordena o que vai ser, o que vai acontecer. O hino é pedido pela guia do Espírito Santo, as orações é na guia do Espírito Santo, a testemunhança na igreja é pela guia do Espírito Santo e a palavra, ela é revelada pela guia do Espírito Santo. Ninguém estuda a palavra em casa, é tudo na hora, entendeu? Para quê? Para que nós possamos receber o alimento preparado por Deus naquela hora, pelo poder do seu Espírito, pelo poder do Espírito Santo, porque os apóstolos não fizeram nenhum curso de teologia, nem filosofia, nem um curso de nada. Deus capacitou aqueles homens indoutos, homens que não tinham sabedoria nenhuma, mas ele encheu pelo seu Espírito Santo para anunciar a sua palavra. Então é isso aí, meu amigo.
Dá o seu like, compartilha esse vídeo, canal CCB, a voz do pastor, e fiquem com Deus e que Deus possa abençoar a cada um de vocês.